Olá pessoal que acompanha meu canal, aqui é o Wagner do canal Wagner Guitar. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e no final desse vídeo você vai lá embaixo, deixe o seu comentário baseado naquilo que eu vou expor aqui, tá bom? O tema desse vídeo, como você pode ver lá no título, é: o motorista sempre é o culpado? Essa pergunta é uma pergunta que eu me faço, você se faz toda vez que você vê um acidente. Será que o motorista teve culpa? Claro que não estamos aqui para julgar o mérito da questão, a culpa de A, a culpa de B, não. Eu quero usar uma situação que aconteceu domingo, um acidente muito triste que ocorreu na Serra de Petrópolis, foi no dia 27/10 agora de 2019, no qual vieram falecer 2 pessoas, inclusive o motorista do ônibus. Eu quero usar esse tema como o pano de fundo do que eu quero expor aqui, tá bom, gente? Não estou aqui para tecer julgamentos ao colega aqui, até porque ele não está aqui para se defender. Mas não, vocês conhecem meu canal e vocês sabem que sempre que eu abordo um assunto, ele tem como objetivo trazer uma reflexão para nós que dirigimos, para nós que trabalhamos com a profissão. Então, o tema desse vídeo é: o motorista sempre é culpado? Já que o pano de fundo é esse acidente, eu vou ler aqui uma reportagem do G1 e eu vou deixar aqui na tela conforme eu vou lendo, vocês vão lendo comigo. Acidente com ônibus deixa 2 mortos e mais de 50 feridos na Serra de Petrópolis. Veículo saiu da pista no quilômetro 99 da BR-040. Feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiro e pela concessionária para 2 hospitais em Duque de Caxias. Bom, fazendo uma pausa aqui, ao final desse vídeo eu vou deixar o link na descrição aqui dessas reportagens que falam sobre esse assunto, e eu queria que você lesse toda a reportagem, que você assistisse os vídeos que encontram-se nessas reportagens, porque você vai poder ter uma ideia melhor do que eu estou explicando. Então vamos lá. Eu quero me ater agora a essa parte aqui do vídeo, na qual os passageiros relataram imprudência e alta velocidade. A gente precisa entender que tudo o que acontece na condução do veículo, nós vamos ser responsabilizados de alguma forma. Sempre vão tentar colocar o dedo e apontar para nós. Muitas das vezes nós, como motoristas, a gente esquece disso. E a gente senta ali e se esquece que tem ali 40, 46, 50 pessoas seguindo logo atrás de você ali, com os 2 olhos prestando atenção em cada passo que você dá. Então vamos ler aqui ao relato de alguns passageiros. Tudo que eu estou lendo aqui, gente, é baseado na reportagem, tá? Então, nos vídeos, se vocês verem na reportagem, vocês vão ver que os passageiros relatam isso. Aí aqui, abre aspas para um passageiro. Estava sendo imprudente, andando em alta velocidade, desde lá de cima. Na curva, perdeu o freio, quase bateu na mureta, depois bateu no ônibus e aí sim ele colidiu contra a mureta. Estrago feio mesmo. Isso aqui é o relato de um dos passageiros. Como vocês puderam ver, na hora que acontece o acidente, o passageiro ele se torna perito, ele se torna um aparelho de GPS, ele se torna tudo para apontar o dedo para o motorista. Uma viagem noturna, o veículo saiu à noite de Belo Horizonte, embarcou o pessoal em BH e embarcou o pessoal em Lafayette. Agora você vê, as pessoas já estavam dormindo, descansando, mas quando aconteceu o problema, na verdade, minutos antes de acontecer o problema, eles meio que acordaram com alguma situação e logo depois aconteceu o acidente. E eles, obviamente, vão falar que o motorista estava sendo imprudente. E teve uma outra reportagem que eu procurei aqui, mas a reportagem eu assisti. E as pessoas falaram: o motorista vinha fazendo racha com outro motorista de ônibus. Isso aí é o relato de um passageiro. Não está nessa reportagem, infelizmente, eu não posso deixar aqui na descrição porque não vai dar. Mas eu vi essa reportagem aqui no Balanço Geral do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com esse passageiro que fez esse relato, no momento da colisão ele estava acordado. O passageiro disse que estava acordado, pois estava apreensivo. A hora que ele não conseguiu fazer a curva e perdeu totalmente o controle do ônibus, bateu no outro ônibus que estava do nosso lado direito, bateu na mureta. Nisso eu segurei no banco da frente para não me machucar, só que o banco arrancou com a pancada e eu voei lá para frente igual um papel. Olha só. A gente tem que ter em mente o seguinte: por que os acidentes acontecem? Geralmente é por imprudência ou por imperícia. Quando a gente faz uma análise fria do acidente, são uma dessas 2 causas. Agora, é claro que
99,9% dos acidentes são evitados, 0,01% não são. Vamos colocar como causa da natureza, né? As empresas, obviamente, sempre vão ensinar que 100% dos acidentes são evitáveis. Mas, obviamente, que na prática a gente percebe que não é bem assim. Imagina, desce uma barreira na tua frente, você entra na curva e dá de cara com ela. Então, existe aquele 0,1% que são causas da natureza, que a gente pode falar como, de fato, uma fatalidade. Entendeu? Essa fatalidade pode atingir a mim, a você, a qualquer um de nós. Agora, quando se trata de um acidente dessa natureza, dificilmente a gente consegue falar que era uma fatalidade. Outro relato de um passageiro, que eu vou ler aqui para vocês, estava assim, ó, como eu disse, para o passageiro o motorista sempre vai ser o culpado. Claro que se depois das investigações fizerem uma perícia no veículo, fizerem uma perícia no tacógrafo, aí eles vão perceber que talvez o motorista não teve culpa, ele estava na velocidade regulamentar, os freios estavam muito bem, ele não vinha correndo. Isso aí são as provas técnicas. Primeiro, de cara, são as testemunhais. Então, um outro passageiro disse assim, ó, estava todo mundo dormindo, e quando deu umas 5h30 da manhã, né, o ônibus deu o primeiro vacilo. Olha aí, a primeira balançada que o motorista deu lá atrás, já fez todo mundo ficar acordado e atento. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não estava lá, você não estava lá, a gente não sabe o que aconteceu muito antes disso, se as pessoas já vinham apreensivo com o colega. Claro, como eu disse, nessa reportagem que passou no Balanço Geral, disseram que lá atrás, lá antes de Lafayette, ele vinha supostamente fazendo um racha. Supostamente, ninguém pode afirmar com certeza. Aí o passageiro continua, ele virou e quase bateu em um caminhão pipa. Olha os detalhes, o passageiro estava dormindo, de repente o cara dá uma balançada, ele acorda meio tonto, e ele consegue identificar que o motorista quase bateu num caminhão pipa. Poderia ser um caminhão de combustível, um caminhão de leite, mas ele tem certeza que o caminhão é um caminhão de água, um caminhão pipa. Depois disso, todo mundo ficou acordado, todo mundo ficou com medo. Quando foi 7 e pouco, na parte mais alta da serra, ele virou com tudo. Ó, ele virou em velocidade, quase caiu nessa primeira virada. Quando a gente estava descendo, ele perdeu totalmente o freio. Mais uma coisa, como o passageiro consegue ter certeza de que o motorista perdeu o freio? Ele se tornou um perito, antes mesmo da perícia, eles não querem saber. E essa é a ideia que eu quero trazer para vocês hoje. Quando você se envolve num acidente, você que é um motorista de ônibus, ou até mesmo de carreta, mesmo que você não esteja transportando passageiros, mas vai ter sempre alguém para dizer que você estava correndo, que você estava fazendo ultrapassagens perigosas, que você estava descendo em alta velocidade. Cara, para apontar você assim, vai ter um monte de dedo, um monte de olhos te olhando. E é essa a ideia do vídeo. Não é para falar exatamente do que ocorreu com o colega. Eu quero trazer uma conscientização. Foi na hora que ele esbarrou no outro ônibus, depois que ele perdeu o freio supostamente. E todo mundo foi para frente. O motorista infelizmente faleceu e uma das minhas primas está entre a vida e a morte no hospital. Depois eu vi a atualização dessa reportagem e infelizmente essa passageira também faleceu. Depois eu não acompanhei mais a evolução, mas tinham várias pessoas internadas em estado grave no hospital. Gente, o fato é que esse veículo, fazendo uma breve pesquisa na internet, não precisei de muito, eu coloquei o nome dessa empresa na internet e apareceram várias imagens, várias fotos, inclusive do acidente, apareceram também fotos no Anjo Brasil e apareceu uma foto no site da OLX. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você a foto desse ônibus. Se eu conseguir colocar em algum canto da tela aqui, vocês vão ver. Esse ônibus, ele estava anunciado no LX, ele é um veículo Buscar Volvo B58 1995, é um veículo antigo e ele estava à venda no LX a R$45 mil. Vamos às reflexões. Gente, as empresas hoje elas cobram do motorista uma direção preventiva. Muitas fazem cursos, treinamentos para os seus motoristas visando uma condução quanto mais preventiva melhor. Eu não sou muito a favor da definição defensiva, porque quando você treina a direção preventiva, a direção defensiva está implícita nisso. Mas quando você treina a direção defensiva, a preventiva não está implícita nisso. Lembra daquele ditado? Prevenir é melhor do que remediar. Prevenção e o remédio. Quando é defesa, a defesa já é o remédio. E a gente tem que trabalhar não pelo remédio, tem que trabalhar pela prevenção sempre. Ok? Então as empresas sempre elas procuram passar treinamento para os seus motoristas
e a maioria das empresas, a gente sabe que são com veículos modernos, veículos novos, ela fala sobre condução preventiva, né? Implícita, como eu disse, a direção defensiva. Quando você previu todas as situações e mesmo assim alguma coisa esporádica aconteceu, muitas das vezes causada por um outro motorista que não tem essa definição de prevenção, obviamente ele vai te atacar de alguma forma. Você dá de cara com a carreta que está na contramão. Você vai usar o que? A defesa. Aí você vai se defender. Por isso eu disse que essa definição de defesa ela está implícito na direção preventiva e não o contrário. Correto? Agora, analisando friamente, gente, o caso desse acidente poderia ser outro acidente. Inclusive, um dia depois aconteceu um outro acidente. Vou deixar na descrição. Não vou falar sobre ele, mas eu vou deixar na descrição todos os links que eu deixar aqui embaixo. No final do vídeo, assista lá, vai lá. Veja cada descrição dos links que vocês vão ter ideia do que eu estou falando. Aconteceu um outro acidente envolvendo o ônibus, na qual uma pessoa que estava na cabine, infelizmente, faleceu no engavetamento. Mas o assunto aqui é sobre esse acidente específico da Serra de Petrópolis. Eu já recebi comentários nos meus vídeos de pessoas falando assim: pô cara, você é chato com esses vídeos de serra. Eu não tenho um vídeo de serra. Eu tenho vários vídeos de serra. Eu tenho um vídeo mostrando a descida da Serra das Araras, vários descendo a Serra das Araras. Eu tenho vários vídeos mostrando descendo a Serra de Petrópolis, vários também, mostrando também a subida. Por que que eu coloco muitos vídeos sobre isso? Porque esse momento de serra é o momento que, fora a ultrapassagem, é um dos momentos mais tensos para um motorista. De modo geral, desde o caminhão, ônibus, carro, a serra, até o piloto de moto. Uma serra é o momento mais tenso da nossa viagem. Ele só perde para a ultrapassagem por quê? A ultrapassagem ela é recorrente, você faz ela várias vezes durante uma viagem. Então a ultrapassagem ela é comparada como o pouso e decolagem de uma aeronave. A mesma tensão que um piloto tem de avião para pousar e decolar é mais ou menos a tensão que o motorista tem ao fazer ultrapassagens, principalmente em vias de pista simples, de mão dupla, correto? Agora, os ambientes de serra também é um ambiente muito estressante para o motorista, por isso que eu bato muito nisso. Eu já falei em outros vídeos que é a repetição que faz com que você memorize. Então, por que eu repito muito vídeos sobre serra? Porque é um momento tenso de fato, e eu tenho certeza que tem muitos motoristas que às vezes ele trabalha numa empresa de turismo pequena. Geralmente as empresas de turismo pequena, obviamente, ela tem pouco recurso financeiro e ela possui os veículos mais antigos. Se eu também tivesse uma empresa de ônibus hoje, pobretão do jeito que eu sou pobre. Se eu tivesse condição de ter um ônibus hoje, que ônibus eu teria? Óbvio que eu teria um ônibus com 10, 12, 15 anos de uso. Não há problema nenhum. A própria NTT ela permite que veículos mais antigos circulem. Porque até um tempo atrás, se eu não me engano, eram 15 anos a permissão para os veículos trafegar, fazer turismo. Hoje não. Hoje a NTT ela tirou essa barreira do tempo, desde que o motorista mantenha o veículo conservado, em estado de conservação ok. Ela tem vistoria a cada 6 meses, diferente dos veículos mais novos que são anuais. Os veículos mais antigos são de 6 em 6 meses. Correto? Eu tenho certeza que tem muito motorista que trabalha em uma empresa de turismo pequena que ele está acostumado a fazer só faculdade. Leva o pessoal na faculdade e volta. Faculdade e volta. Geralmente o pessoal que faz esse serviço de faculdade são ônibus mais antigos. Eu conheço várias pessoas que têm ônibus e fazem esse serviço aí escolar, de faculdade e tal. Eu tenho certeza que muitos deles, quando eles se deparam numa viagem, alguém contrata o ônibus para uma viagem e o dono da empresa vai lá e bota o seu motorista. Às vezes ele bate de cara com uma serra e ele não sabe o que fazer. Eu tenho certeza que muitos motoristas, quando dá de cara com aquela descida enorme, gigante, com 12 km, ele fica perdidinho. Por isso que eu acho pertinente ficar batendo nesse assunto. Agora, no caso desse acidente, era um veículo de ano de 1995. É um veículo com 24 anos para 25 anos de uso. Olha, se você pegar um jovem de 18 anos e botar um idoso de 60 anos, ou até mesmo um idoso enxuto aí de 50 anos, 55 anos, para fazer uma corrida de 0 a 100 metros rasos, o jovem vai fazer em 10 segundos. O idoso vai fazer em 13, 14 segundos.
Isso se ele conseguir chegar ao final, ele não vai ter o mesmo pique. A mesma coisa, gente, só ocorre com os veículos. Eu não estou aqui de jeito nenhum criticando essas empresas. Disse que se eu tivesse uma empresa eu também teria ônibus antigos, porque eu não tenho condição de comprar um G7 2018, 2019, 2015. Eu não teria essa condição. Entendeu como é que é? Eu ia pegar um ônibus antigo financiado 500 vezes. Agora, quando você pega para dirigir um ônibus antigo, vamos supor que você trabalha numa empresa pequena, ou você é dono de uma empresa pequena que tem 2 ônibus, 3 ônibus, 1 ônibus, e é um veículo mais antigo, a sua condução ela tem que ser compatível com a idade daquele veículo. Quantas vezes eu fiz viagens com G7 2016, com LD 2016, com DD, e simplesmente, cara, eu estava 90 km por hora, um cara com Paradiso 1150, Scania 113, o cara passou por mim que nem uma bala. Não é isso aqui que eu estou dizendo, não é uma visão de julgamento. Mais uma vez, por favor, vamos parar para pensar, vamos colocar a nossa cuca para pensar. Se você sair agora para fazer uma viagem, você de Chevette e o teu amigo de Corolla 2019, meu amigo, não adianta você querer andar no mesmo ritmo do Corolla. Vocês estão indo para a mesma viagem, para o mesmo destino, estão viajando juntos. É o Chevette que vai pautar a viagem, entendeu? Se ele vai andar a 90 no carro de passeio, o Corolla que poderia estar dando aí 100, 120, ele vai andar a 90 atrás, eles vão andar junto, no mesmo ritmo e não vai ter problema nenhum. Então, quando você pega um veículo como esse, mais antigo, você tem que dirigir de uma maneira compatível, cara. Porque o que acontece? Se eu pego um ônibus como esse, eu não estou acostumado a dirigir Volvo, de fato, eu não vou falar sobre a máquina em si, eu nunca operei Volvo, nem B10M, nem B58. Mas eu já operei muito veículo antigo, da São Geraldo, aqueles O400, ano de 93, 1993. Então, em 2008, 2009, quando eu trabalhava na São Geraldo, ele já era um ônibus muito antigo. A gente andava com força, mas o que isso me remete? Quando eu vejo acidentes acontecendo dessa forma, o outro acidente que eu vou deixar na descrição o link, também envolve um ônibus mais antigo. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando você bota a mão num veículo, seja ele qual for, tá? Agora eu vou pegar de uma maneira geral. Eu sou freelance no momento, agora dia 1º de novembro de 2019. Nesse momento são 0 horas e 28 minutos. É o horário melhor para fazer vídeos. Eu só faço vídeos geralmente em casa à noite por causa do silêncio, é bem melhor. Se você está assistindo agora, nesse momento eu não estou trabalhando firmado em nenhuma empresa, eu estou fazendo freelancer. Tu acha que eu, quando pego um ônibus de uma empresa de freelancer, por mais conservado ele esteja, você acha que eu pego ele já... dou a velocidade máxima que a via me permite? Lógico que não. Quando eu pego um ônibus que eu não conheço, os primeiros quilômetros, vamos botar aí os primeiros 20, 30 quilômetros, é para eu conhecer o carro. Eu preciso conhecer ele. Por quê? Porque eu não estou todo dia com aquele ônibus, eu não estou todo dia naquela empresa. Eu não sei qual o padrão de manutenção daquela empresa. Entendeu? Não estou falando que é ruim ou bom, não é isso. Mas eu não sei o padrão de manutenção, então eu preciso saber como é o carro. Os primeiros quilômetros que você pega o veículo, você tem que perceber como ele é. Entendeu? E às vezes a gente pega algum tipo de veículo que muitas das vezes ele não está 100%, ele pode estar 98%, mas ele não está 100%. Então você tem que identificar o que você não pode fazer com aquele veículo. Porque o que você pode fazer você já sabe. Como você é um motorista, você já sabe o que pode fazer. Mas você precisa, nesses primeiros quilômetros, em qualquer ônibus que você vai dirigir, é saber o que você não pode fazer com ele. Não importa se o carro é mais novo ou mais antigo. Se você trabalha numa empresa que tem 300 ônibus, eu tenho certeza que você nunca dirigiu os 300 ônibus. Você pode ter repetido um ou outro ônibus algumas vezes, mas os 300 dificilmente você vai ter oportunidade de dirigi-lo. Então, cada ônibus, por mais que ele é montado igualzinho, numa linha de montagens, ele tem suas peculiaridades. Caixa de marcha nunca é igual. Toda caixa de marcha ela tem seu vício. Uma primeira é mais próximo da ré, outra primeira é mais próximo da terceira. E para você entender, um freio é mais forte, uma embreagem é mais leve, uma embreagem é menos leve, um freio motor está funcionando. Então, conheça primeiro, se apresente para o veículo que você vai dirigir. Quando você começa a arrancar, porque o checklist você já vai fazer normal. O checklist é aquilo que você faz com o veículo parado. Você vai verificar pneus, está tudo ok, bater pneu. Você vai olhar o motor lá, se o reservatório de água está completo, está no nível. Você vai nível de óleo, né, do motor, você vai verificar as correias, nível do óleo hidráulico. Tudo possível e visível você vai olhar. Mas com certeza você não sabe se aquele carro está com freio 100%. Você só vai saber quando você andar. Você não sabe que aquele carro, a embreagem dele está 100%. Se ele tem freio motor. Tudo isso você só vai conseguir identificar nos primeiros quilômetros. Se ele não tiver freio motor
Isso impede de você dirigi-lo? Isso impede de você fazer a viagem? Não. Uma empresa pequena que só tem 3 carros, 2 já estão viajando, você está no terceiro. Você vai fazer como? Você fica numa sinuca de bico. Meu Deus do céu, eu não posso voltar porque não tem mecânico para resolver o problema. Não tem ônibus para trocar. É esse. Se o problema que ele está talvez apresentando não for algo que comprometa a viagem, a não ser que for, você pisou no freio e não achou nada, você vai chegar para o dono, ó, cara, não tem freio. Aí você vai parar, acabou, ele aluga outro ônibus e tal. Mas geralmente coisas que você considera que é possível seguir viagem, você vai seguir. Essa que é a realidade. Já falei que eu não vou aqui falar de historinha da carochinha. Eu vim aqui para falar a verdade e eu vou sempre falar a verdade. Eu já dirigi ônibus de empresa grande que o freio motor não estava funcionando, vários. E eu dava nota, ó, o freio motor não estava funcionando. E às vezes 3, 4 dias depois eu pegava o mesmo ônibus com o freio motor sem funcionar. Entende? Então isso acontece. Só que você sabendo que o carro não está 100%, ou seja, ele não tem um freio motor tão eficiente. O freio dele está freando? Tá, mas o freio não está com a eficiência que eu gostaria, que eu acho que deveria estar. Então o que eu vou fazer? Se eu tenho uma distância de segmento X, eu vou fazer uma X vezes 2. Eu tenho que aumentar a minha distância de segmento. Então esse veículo dessa viagem é um veículo antigo. E aí eu estou me baseando, claro, no relato dos passageiros, e esse é o tema do vídeo. Eles vão sempre colocar a culpa em você, motorista. Eles vão sempre colocar a culpa em mim, caso eu me envolva em acidente. Então quando você trabalha num veículo mais antigo, que não há problema nenhum, como eu disse, um veículo 95, 97, 99, um veículo 2005, um veículo qualquer que tenha mais de 15 anos de uso. Você tem que ter cuidado dirigindo qualquer veículo, mas quando você está num veículo mais antigo, a tendência do passageiro em já ficar com o pé atrás com você é muito grande. Ele vai ficar com o pé atrás com você como se você já entrou no ônibus culpado. Então toda a nossa postura tem que ser uma postura, vamos botar assim, conciliadora, uma postura de confiança para o passageiro. Então eu vou chegar, eu vou estar mais assim, pessoal, melhor do que se fosse trabalhando num double deck. Eu vou chegar lá todo arrumadinho, bonitinho. Eu vou chegar no cliente devagar, tranquilo. Eu vou me apresentar ao cliente. Eu vou me apresentar, falar meu nome, eu vou falar o tempo de viagem, aproximado. Você sempre joga um aproximado para cima. Se você fizer em menos, andando com segurança, ótimo. Você sabe que dá para fazer em 6 horas? O tempo de viagem aproximado é de 7 horas. Joga 1 hora a mais, cara, para você poder ter essa margem, esse jogo de cintura, para você não precisar se sentir pressionado por você mesmo, pelo que você falou. Porque senão você fica refém do que você falou, entende? Não é? O interessante é você já dar uma margem de folga. Pode ser que um outro pense, pô, mas eu vou na empresa tal e eles fazem menos tempo. Tá, você vai na empresa tal na linha G7, 2019, 2018, com retarder, com freio motor, top brake, com VEB, com todos os equipamentos possíveis e impossíveis para me dar uma segurança. Então você sempre dá uma margem maior. E as pessoas que procuram esse tipo de ônibus, de excursão, eles alugaram sabendo que é um veículo mais antigo, que existe algumas limitações de segurança, ele precisa ter uma segurança mais tranquila, uma viagem mais tranquila. Então você não pode se esquecer de falar sobre o cinto de segurança, caso houver. Por que eu disse caso houver? Porque segundo a resolução 14 do CONTRAN, de 1998, os veículos fabricados antes de 1º de janeiro de 1999 não têm obrigatoriedade de possuir cinto de segurança. Agora, um detalhe muito grande, nessas reportagens que eu vou colocar no link aqui, o passageiro expressou, no vídeo você vai ver que o passageiro falou assim, ó, o ônibus não tinha cinto de segurança. Não é verdade. Eu entrei no OLX, achei o ônibus à venda, passei as fotos para ver todo o ônibus, realmente o estado dele em geral estava muito bom, aparentemente muito bacana. E a última foto, por favor, depois clica aqui no link do OLX que você vai ver que a última foto mostra que a poltrona tinha cinto de segurança. Mesmo ele sendo fabricado em 1995, o dono teve o cuidado, e isso aí eu deixo como dica para você que tem uma empresa pequena com veículos fabricados antes de 1º de janeiro de 1999, se teus carros não têm cinto de segurança, instale o cinto de segurança. Você vai gastar um pouquinho de dinheiro para instalar isso aí, mas isso vai te trazer um pouco mais de confiança para os teus passageiros. Então esse carro especial tinha cinto de segurança, mesmo sem a obrigatoriedade, mas o passageiro, naquele reflexo, daquele nervosismo que ele
Imagina, eu também ficaria assustado de estar num ônibus que me envolvesse num acidente. Só que o veículo tinha cinto. Se todo mundo foi projetado para frente, um caindo por cima do outro, porque vocês vão ver na reportagem que o veículo bateu numa mureta de concreto. Imagina, dependendo da velocidade que ele estava, quando ele bateu ali, o ônibus parou de repente. Se ele vinha, vamos supor, a 70, 80, quando ele parou na mureta, todo mundo foi projetado para frente. E se todo mundo foi parar lá na frente, é porque, obviamente, não estavam utilizando o cinto de segurança que o veículo possuía. Agora, aqui a gente só imagina. Eu não sei se o colega que felizmente faleceu, se ele informou os passageiros que tem que usar o cinto. Não esqueça, pessoal, você que faz viagem, você que trabalha no turismo, carro novo, carro velho, não importa. Se tem o cinto, enfatize o cinto de segurança. Fala assim, olha, o cinto, nunca usa a palavra acidente. Fala assim, ó, o cinto de segurança é de uso obrigatório para a maior segurança dos senhores. Eu peço que utilizem durante todo o percurso, durante toda a viagem. Enfatize isso. Fale sobre as saídas de emergências. Veículos mais antigos que têm janelas, aquelas janelas de abrir, geralmente é uma alavanca que você puxa e empurra para fora. Informe o passageiro sobre a saída de emergência. Informe sobre a saída de emergência no teto. Nunca se esqueça disso. Porque se você amanhã ou depois estiver dirigindo e você ter a infelicidade de se envolver em um acidente, ou alguém ou envolver, como eu disse, às vezes você está vindo tudo tranquilo, alguém te corta, te fecha, te joga para fora e você te envolve no acidente. Se o policial rodoviário federal ou até mesmo os repórteres, como esse aí da Inter TV, da Rede Globo, eles ficam que nem um abutres em cima das vítimas querendo saber. Se em algum momento eles forem em cima das vítimas, uma pessoa vai falar, ele não falou que tinha que usar cinto. Mas vai ter alguém que vai dizer, não, ele disse sim. Lá no começo da viagem, o motorista nos informou sobre o cinto de segurança. Ele nos informou sobre a saída de emergência. Então, se você se envolve no acidente, mas você, pela graça de Deus, escapou ileso, você vai ter pessoas indo a seu favor dizendo que você falou sobre os itens de segurança. Agora, não adianta você falar sobre os itens de segurança e na hora que você estiver operando o veículo, não estou falando sobre esse caso, tá, gente? Como eu disse, essa história desse acidente triste, trágico que aconteceu na Serra de Petrópolis é só um exemplo para nos trazer uma reflexão, tá bom? Eu duvido, eu desafio vocês a assistirem esse tipo de conteúdo em qualquer canal que fala sobre ônibus, você não vai assistir. O que eu vejo muito é oba-oba, mostrando ônibus, que bonito, eu também faço isso, tá bom? Diga-se de passagem, mas muitos canais falam coisas genéricas. Eu quero aqui falar efetivamente com você. O vídeo já tem 30 minutos. Se você ficou até aqui é porque o assunto te interessa, tá bom, gente? Não adianta você falar para o passageiro sobre todos os itens de segurança do veículo, saída de emergência, sendo que na hora de operar o veículo, você quer operar um veículo de 1995, 97, 99, um veículo de mais de 15 anos, da mesma forma que você opera um veículo novo. Não tem como. Se eu pegasse um ônibus, um double deck, que é um ônibus pesado, moderno, 2019, colocar numa pista no autódromo e fizer um teste de frenagem com um veículo, por exemplo, esse B58 ou um O400 1998 ou até um Scania 1999, 98, se eu fizer um teste de frenagem, você vai ver que a hora que os dois pisarem no freio, com certeza o veículo mais antigo ele vai parar lá na frente. Isso é mais do que natural, gente. Os veículos de hoje têm ABS, tem controle de tração. Os veículos modernos têm um monte de apetrechos, de itens de segurança que os veículos mais antigos não têm. O que vai ser o fator determinante quando você viaja dirigindo um veículo mais antigo? O que vai ser o fator determinante para a segurança? Você. Aquela peça fundamental que se encontra entre o banco e o volante. É você, eu. Quando nós sentamos ali no volante, aí sim, e dirigimos de maneira segura, aquela peça vai ser fundamental para que não aconteça nada de errado. Para vocês entenderem, geralmente as pessoas que alugam ônibus, elas alugam por dois motivos, geralmente. Ou porque ela foi em todas as empresas que tem ônibus mais moderno e não conseguiu encontrar ônibus disponível. Isso acontece muito. Vai numa empresa, para essa data está todos alugados. Vai na outra empresa, para essa data está todos alugados. E ainda mais em épocas como Aparecida do Norte, Carnaval, que tem muitos ônibus empenhados. Aí o que acontece? As empresas pequenas nessa hora suprem a necessidade. Aí o cara ele vai diminuindo o padrão. Ele vai, não, vou naquela. Aí ele acaba caindo na sua empresa. Se eu tiver uma empresa pequenininha, ele vai cair na minha.
Esse é o meu nicho de mercado. Fora as faculdades que eu levo e volto, levo e trago para a aula, é um serviçozinho outro esporádico que eu vou fazer, porque obviamente as pessoas vão procurar sempre veículos mais modernos. Mas a segunda opção também é a questão do preço. Ele vai numa empresa que tem um ônibus mais moderno, mas vamos supor, Rio, Belo Horizonte, o cara vai lá e cobra 5 mil reais, 6 mil reais. Aí o cara, num ônibus mais antigo, fala assim, pô, não vou perder esse turismo não. Eu faço por 4 mil, entendeu como é que é? Então, eu sou o guia do turismo e falo, poxa, eu olhei o ônibus, eu entrei no ônibus, vi que o ônibus está inteirinho, dá para fazer a viagem, eu vou lá e alugo. Se você tem uma empresa pequena, se você tem uma empresa com poucos carros e os carros são mais antigos, o que você vai oferecer de diferencial para aquele passageiro? Maior segurança, tranquilidade, você vai dirigir com toda tranquilidade, você vai dar um souvenir, não, vou colocar a manta para o passageiro, vou colocar uma água para ele, vou colocar um refrigerante lá na geladeira se tiver. Você vai procurar agradar para compensar o fato de tu já estar com um veículo mais antigo. Mas o seu profissional ele tem que ter em mente que a responsabilidade dele é muito grande para isso. Então ele tem que estar ali dirigindo com tranquilidade. Esquecendo agora esse acidente, estou falando de uma maneira em geral. O motorista que tem que ser tranquilo. O que eu quero trazer de reflexão para você é que praticamente todos os acidentes podem ser evitados. E quando a gente está num veículo mais antigo, um veículo que não tem tantos equipamentos de segurança como os veículos modernos, obviamente se eu ando em velocidade incompatível, não incompatível com a via, entenda bem, a via tem uma placa dizendo ali, velocidade máxima de 90, eu já disse isso em outros vídeos, não quer dizer que você tem que andar a 90, entendeu? Você tem que andar numa velocidade compatível com a segurança. A velocidade compatível não é a velocidade da placa, é a velocidade de segurança. 90 km por hora ela está compatível com a segurança para os veículos que têm todos os itens de segurança. Agora, se você tem um veículo que ele é deficitário em alguma coisa ou outra, claro que você tem que diminuir. O passageiro não vai reclamar, cara, não vai. Nesse caso específico do acidente, as pessoas estavam vindo para Copacabana. Muita gente que não conhecia o mar veio para Copacabana para conhecer o mar. Qual a diferença de você chegar aqui no Rio 6 horas, 6 e meia, 7 horas? O que isso ia modificar na vida das pessoas que querem conhecer a Copacabana? Eles têm o dia todo para ficar na praia, vão nadar até enjoar. Então, quando você começa uma viagem como essa, num veículo antigo, você tem que ter consciência que é um veículo limitado. Então você consegue fazer uma viagem totalmente segura, mas totalmente tranquila. Se a velocidade máxima é 90, num trecho de 90, baixa a velocidade, anda 80. Aonde você vê que está uma reta legal, 85, beleza, às vezes tu dá 90. Mas sempre procura andar sempre numa velocidade reduzida, aumenta a tua distância de segmento o máximo que você puder. É a mesma coisa você comparar uma carreta, uma FH dessa Volvo nova, e você pegar uma NL10. A NL10, olha quantas toneladas ele já transportou em cima dele durante anos e anos e anos e anos. Claro que aquele caminhão ele vai estar mais cansado. Não adianta você botar duas carretas, uma FH12 e uma NL10, uma NL12. Você bota lá as duas, com o mesmo peso, e os dois motoristas fazerem a viagem na mesma velocidade. Não vai dar, cara. A nova vai subir a serra com muito mais disposição, a outra vai subir mais devagar. A FH tem vários freios de segurança, vai descer mais tranquilo. Tem o VEB, tem vários retardos e tudo mais. A outra já não tem. Esse é o comparativo que você precisa entender. Então a gente tem que andar de acordo com a velocidade de segurança para aquele veículo. Então, muitos acidentes acontecem, às vezes, por falta de observância dessas coisas nossas. Nós deixamos de prestar atenção nessas coisas, às vezes deixamos a vaidade tomar conta de nós. Não, eu dirijo muito, eu quero que todo mundo ache bonito. O passageiro não está achando bonito. O passageiro, quando entra dentro do ônibus fazer uma viagem, ele entra tenso, é normal, cara. Uma viagem noturna, o pessoal quer dormir. Entra na curva devagar, não deixa balançar muito, porque se Deus o livre guarde você se envolver num acidente ali na frente, ele vai dizer que lá atrás você estava fazendo racha, como eles disseram aqui, que você estava correndo, que você estava entrando na curva voada, e às vezes nem estava. Só que imagina, às vezes um ônibus antigo, os amortecedores já não estão tão bons, então ele balança mais. Então você tem que ter um tato mais diferenciado para operar esse veículo. A moral da história desse vídeo é que eu não gostaria de ver acidentes desse acontecendo novamente, mas infelizmente vai acontecer. Não, esse não é o primeiro, não será o último, não é isso. Eu gostaria que vídeos como esse, longo, chato como esse, fosse compartilhado para muita gente, que eles pudessem ver. Porque nós seres humanos, às vezes a gente prefere pagar para ver.
e nós sermos usados como exemplo. Eu não queria ser usado como exemplo disso. Então o que eu estou fazendo aqui com vocês é trazer à luz essa situação, e pode imaginar qualquer situação parecida com essa que você vai sempre ver na reportagem. Eu não queria estar no lugar dele. Infelizmente ele partiu. Claro que a perícia técnica vai ser feita e eles vão chegar a uma conclusão. Às vezes até inocentando o colega. Torço que sim, entendeu? Mas as pessoas vão ficar com essa impressão de você, de que você vinha fazendo tudo isso. Às vezes é injusto, às vezes não foi o caso, mas as pessoas vão sempre te culpar. Então as consequências de um acidente, elas são inigualáveis. Se você tem uma empresa pequena, instrua os seus motoristas, se tem 3, 4 anos, a dirigirem com tranquilidade, porque um acidente como esse pode falir você, tá? Eu não estou nem levando em consideração aqui, porque não tem preço, vida humana não tem preço, então não tem como mensurar. Agora, um acidente como esse, ele pode fechar a sua empresa. Se o cara vem fazendo imprudências sobre imprudências e ele vier a cair lá embaixo e matar todo mundo, a sua empresa fecha. Eu já citei o exemplo da empresa aqui do Rio de Janeiro, chamada Faça Turismo. O cara despencou lá da Serra de Teresópolis, cheio de chineses. A empresa faliu, entendeu? Então, se você tem uma empresa pequena, você nunca estimule os seus motoristas a andar. Se você dirige também, às vezes, em dupla junto com eles, ou faz viagem junto com eles, com seus motoristas, dê o exemplo a você, porque senão eles vão fazer errado. E se ele despencar lá embaixo, você está enrolado. Ele vai fazer você falir, você vai ter que vender até a tua cueca para pagar a indenização, às vezes sem ter, e nunca mais vai poder operar nesse segmento. Sem falar que o seu motorista também pode sair de lá algemado. Ele pode se envolver no crime de trânsito, e segundo o CTB, quando o motorista se envolve num crime de trânsito, essa pena ela é aumentada. Só o fato de sermos motoristas profissionais agravam a nossa pena, ela é um agravante, correto? Então eu quero que vocês tenham consciência disso. Não queiram vocês estarem numa situação como essa amanhã, como eu também não quero. Eu não desejo para ninguém, nem para você, nem para mim, nem para ninguém estar numa situação como essa. Vamos aprender com os erros dos outros. Esse vídeo aqui é para que você veja um erro, ou esse caso em si, entenda-se como se fosse um erro. Não estou aqui apontando o colega, estou citando a situação. Vamos aprender para que não aconteça com a gente. E os vídeos de serra, eu vou deixar todas as descrições de todos os vídeos de serra que eu fiz. Se você puder, com calma, vendo um por um, mesmo sendo chato, eu sei que eu sou chato, não tem problema, mas eu acho que esse assunto tem que ser pertinente para que isso aí não aconteça. Porque quando você assiste todos esses vídeos de serra que eu coloco, e até outros colegas postam vídeo de serra, e você extrai alguma coisa de bom nisso, quando você se depara com uma serra, você não vai despencar lá embaixo. Tá bom, gente? A conclusão que eu tenho é essa. Quando você está operando qualquer tipo de veículo, teste esse veículo primeiro, se apresente para ele, conheça ele nos primeiros quilômetros. Quando é um veículo mais antigo, com mais de 15 anos de uso, redobre a sua atenção, redobre o seu cuidado, diminua um pouco a sua velocidade final. É melhor você chegar um pouco mais tarde do que você não chegar. Tá bom, gente? Rapidamente aqui, na minha live que eu fiz de domingo, no vídeo anterior, da minha live, vocês podem olhar lá, é um tema muito interessante, fala sobre condução econômica e extraeconômica. Eu falei sobre aquela miniatura ali atrás, tá vendo? Quando o meu canal atingir 100 mil inscritos, eu vou sortear aquela miniatura entre os meus inscritos. Eu estou aqui elaborando como eu vou fazer isso, ainda falta bastante coisa para chegar aos 100 mil. Se você compartilhar esse vídeo para os seus amigos, eles podem talvez se inscreverem no canal, e quanto mais rápido eu bater os 100 mil, mais rápido aquela miniatura da São Geraldo ali, ó, personalizada com o meu nome, mas eu vou presentear você. Eu quero presentear você que acompanha meu canal durante todo esse tempo. Em outros vídeos eu vou falar um pouco mais sobre esse sorteio, vou elaborar a melhor maneira possível. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu joinha e, por favor, comente o que você achou desse tema. Se tiver alguma coisa para acrescentar, coloca nos comentários aí que eu aprendo com eles. Nem sempre eu consigo responder, mas eu dou o coraçãozinho lá, dizendo que eu vi. Obrigado aí por me acompanhar até agora. Agora são 0 horas e 53 minutos. Vai dar 1 hora da manhã de sexta-feira, dia 1º de novembro. E tô eu aqui gravando o vídeo. Tá bom, gente? Fiquem na paz. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui.